o domínio para todo o século dos séculos. Amém. Estamos aqui numa noite de louvor, de adoração. Que gostosa a presença do Senhor nesse lugar. No meio dos louvores, Deus habita, diz a palavra do Senhor. Amém. 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos dar continuidade da mensagem de domingo passado. Domingo passado nós lemos, lembra-se que nós paramos em 1 Samuel capítulo 10. Nós lemos diz aqui a palavra do Senhor, capítulo 10, versículos 9. E sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E quando ele diz, nós paramos quando ele diz, aguarde 7 dias. Lembra? Está no nosso site, lá no Cultos Gravados, mensagens gravadas, cultos anteriores, o de domingo passado. Então diz aqui que ele diz, aguarda 7 dias. Então vamos continuar aqui. Vamos pegar aqui a partir do versículo 11. E aconteceu que, como todos os dantes o conheciam, viram que eis que como os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul a ele e ao seu moço, aonde fostes? E disse ele, a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio, declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. Continuando, versículo 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém, não se achou. Então, tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem ainda viria ali. E disse ao Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram, e o tomaram dali,
e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino. E escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Continuando o versículo, capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira da sua ira. E tomou um par de bois e cortou-o em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento
em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Eu não vou dizer tudo o que eu disse domingo passado, senão nós vamos gastar todo o nosso tempo de hoje falando de domingo passado. Mas domingo passado, vocês, quem não acompanhou, pode acompanhar pelo site. Mas que coisa tão... Nós saímos daqui falando assim, nossa, Saul, hein? Quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele foi contado entre os profetas de Israel, profetizava, havia uma unção, uma autoridade, e outra, ele ia andando pelo caminho, ia se cumprindo tudo aquilo que o profeta Samuel tinha dito, foram cumprindo-se à íntegra. E alguém disse assim, este homem é de Deus, este homem ninguém segura. Nós saímos daqui dizendo assim, este homem ninguém pode deter. Por quê? Ninguém segura alguém que está cheio do Espírito Santo. Ninguém pode deter aquele que está cheio da unção, aquele que está ungido, aquele que tem o óleo, o azeite sobre a sua cabeça. Ninguém pode deter, ninguém pode segurar um povo ungido, uma pessoa ungida, uma igreja ungida, cheia da unção do Espírito Santo. Só que tem uma coisa: quando ele chega na sua casa, porque, veja bem, entenda só, até então, o profeta Samuel disse para ele, faz passar o teu servo à frente, porque eu tenho uma coisa para te dizer. E quando o servo dele passou sozinho, ninguém viu, só os céus foram testemunha. O que o senhor tem para me dizer? Isso, derramou um chifre de azeite na cabeça dele e diz, assim diz o Senhor, o Espírito do Senhor se apodera de você, para que você se torne o rei de Israel. Nem ele estava entendendo nada, mas o Espírito Santo de Deus se apoderou da sua vida. E quando ele sai dali, cumpre-se no caminho tudo aquilo que tinha sido dito pelo profeta Samuel. Ele se une aos profetas e começa a profetizar. Mas quando ele chega na casa dele, ele chega como uma pessoa, ele falou, eu não vou dar demonstração para ninguém, eu não vou dizer que eu sou rei, porque alguém vai falar assim, você é louco. Olha, porque até então Israel nunca tinha tido um rei, agora ele chega na casa dele falando assim, agora eu sou o rei de Israel. Alguém já ia colocar a mão, falou, ele está com febre, acho que essa viagem comeu alguma coisa estragada, alguma coisa fez mal para ele, vão cuidar dele porque ele não está passando bem. Ele está com algum problema mental, mas por isso ele chegou e ele não contou isso a ninguém. Quando ele chega como uma pessoa comum, normal. Mas é impossível, Jesus disse assim, é impossível esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. É impossível, Jesus disse, é impossível alguém pegar uma lâmpada acesa e escondê-la debaixo de um móvel e dizer, ninguém vai ver que ela está acesa. É impossível. Por quê? Porque quando ele chegava, as pessoas falavam assim, ei, esse aí não é o filho de Quis? Esse não é o Saul? É ele mesmo? É. Nossa, que homem diferente. O que aconteceu com ele? O que fizeram com ele? Por que ele... Mas ele não está diferente não. O cabelo está igual, a mesma altura, acho que não mudou nada. Mudou. Ele é outro homem. Ele era uma pessoa diferente, caráter diferente, comportamento diferente, personalidade diferente. E quando se aproximavam dele, ele falava de coisas celestiais.
Ele falava como um profeta de Deus e fala assim: olha, que agora até profeta ele é. O que aconteceu com ele? O que fizeram com ele? E a cidade inteira estava comentando: o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Virou provérbio na cidade, porque todos os homens só se falava notícia. Virou uma notícia. Não tinha jornal, senão ia estar na primeira página. Mas ali, todo mundo chegava uma rodinha. Do que vocês estão falando? De Saul. Chegava no outro lugar, eu vou na padaria, aqui estão falando de Saul. Eu vou no açougue, estão falando de Saul. Eu vou na fonte buscar água. O que é a notícia? Saul. Só se fala em Saul. Por quê? Porque agora ele é contado entre os profetas. E o que eu quero dizer para você, que Deus quer colocar uma unção, Deus quer colocar um azeite, Deus quer colocar o Espírito dele sobre cada um de vocês. E quando vocês saírem daqui, todas as pessoas vão olhar para você e vai dizer: o que aconteceu com ele? Você vai virar notícia. Você vai ser notícia no seu bairro, você vai ser notícia na onde você estiver, você vai ser notícia na sua cidade, você vai ser notícia em toda parte que você estiver. Porque no seu trabalho, onde você estuda, porque alguém vai dizer: logo já vem vindo o profeta, já vem o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus sobre ele, porque ele fala das coisas dos céus, ele fala das coisas de Deus. Mas alguém falava assim: mas por que aconteceu isso com ele? Aí o tio dele disse assim: espera aí, pessoal, eu vou descobrir. Aí o tio dele chega para ele e fala assim: Saul, vem cá, tudo bem? Como é que foi de viagem? Cumprimentou, deu a mão. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Como foi de viagem? Foi bem. Mas você desapareceu, ficou tempo sem vir, o que aconteceu? Dias... Não, é que a gente estava longe e a gente decidiu procurar o profeta, o homem de Deus, o profeta Samuel. Você teve com Samuel? Sim, tive. Porque nós queríamos saber dele, se ele sabia onde estavam os jumentos que nós estávamos procurando, as jumentas. E aí, o que o profeta falou para você? Ele disse para mim que as jumentas estavam aqui, no sítio, em casa, para mim não se preocupar, para mim voltar para trás, porque as jumentas já estavam seguras, já tinha achado. E o que mais ele falou? Só isso. E ele não tocou no assunto do reino, ele não tocou no assunto da sua unção, ele não tocou no assunto daquele óleo que estava sobre a sua cabeça. Já não estava mais, porque o óleo tinha secado, mas a unção permanecia sobre ele. Ali, quando ele chega e se apresenta, alguém sabe o que aconteceu com ele? Não sei. Eu não sei o que aconteceu com ele. E ele chegou naturalmente, foi lá, tirou aquela roupa, colocou uma roupa de serviço, já pegou o gado e começou a arar a terra, como se fosse um cidadão comum, um homem normal. E por que ele estava fazendo isso? Porque o homem de Deus falou para mim que eu tenho que esperar 7 dias. E nesses 7 dias eu tenho que aguardar aquilo que o Senhor Deus tem para falar comigo. Enquanto não passar esses 7 dias, eu acho que eu não vou fazer nada. Eu vou arar a terra, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou trabalhar aqui na fazenda, eu vou fazer as minhas obrigações normal, como eu fosse um cidadão normal. Porque só eu e Deus e o profeta sabem que eu sou o novo rei de Israel. Porque se ele falasse, o que ia acontecer? As pessoas iam zombar dele. Já estavam admiradas por causa de uma unção sobrenatural que estava sobre ele. O Espírito do Senhor repousava sobre ele. Mas por que o Espírito está sobre ele? Porque ele esteve com o profeta. Mas quantas pessoas já tiveram com o profeta e não voltaram com esta unção? Quantas pessoas tiveram lá no sacrifício, quando o profeta vem para sacrificar, e não retornaram para sua casa com esta unção? Sabe? Porque Deus só unge aqueles que são escolhidos. E Saul era um eleito, um escolhido do Senhor. E o Novo Testamento diz que a igreja do Senhor Jesus, ela é eleita, ela é escolhida.
Por isso que ele colocou a unção e o Espírito Santo sobre ela, porque assim como Saul foi escolhido, foi eleito, a igreja, a noiva de Cristo, também é escolhida, é eleita. Nós somos escolhidos para que o Espírito do Senhor repouse sobre nós, para que o mesmo óleo, o mesmo azeite, o mesmo Espírito repouse sobre as nossas vidas, fazendo de cada um de nós reis e sacerdotes, fazendo de cada um de nós príncipes e ministros do reino dos céus, para que nós possamos anunciar o reino e as grandezas do Senhor. Aí o que acontece? Ele está lá, não vou me envolver com nada, eu não sou rei ainda, eu não vou começar a dar uma de rei aí, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, e eu não sou nada, então deixa do jeito que está, para ver como é que fica. E ele estava trabalhando, mas nesse meio tempo, escuta o que aconteceu. Levanta os amonitas. O rei dos amonitas levanta e chega numa cidade, e chega para os homens de Jabes e diz assim: vocês, vamos ver aqui, diz aqui a palavra, o texto que nós lemos, quando a partir do momento que vem o Espírito do Senhor sobre ele, aparentemente ele tenta se camuflar, mas aqui diz que os filhos de Amon se levantam e eles trazem uma ameaça. Eles fazem uma ameaça e dizem assim: olha, vocês serão meus escravos, vocês terão que se render a mim. Ah, mas espera aí, nós não vamos ser seus escravos, vamos fazer uma aliança, nós vamos fazer guerra contra vocês e matar todos vocês. Não, não faça isso, nós queremos paz, somos pacíficos. Então a gente pode fazer um acordo, uma aliança. E essa aliança tinha muito a ver, sabe com o quê? Com terras, porque o Senhor tinha dado aquela terra para os filhos de Israel, e agora os amonitas chegaram e disseram: olha, nós vamos retomar aquilo que é nosso, mas nós podemos fazer uma aliança, repartir a terra, ou conviver junto, ou até a gente trabalha para vocês, vocês trabalham para nós, vamos fazer um arranjo, vamos fazer um acordo. Ele disse: tudo bem, eu faço um acordo com vocês, e o acordo é esse: vocês serão meus escravos. Vocês aceitam isso? Olha, dá 7 dias de prazo para nós, porque se não houver quem nos livre, então nós nos entregaremos a vocês como escravos. Nós não queremos guerra. Se não houver libertador, nós nos renderemos a vocês e seremos o seu escravo, e não precisa brigar com ninguém, não precisa matar ninguém, não precisa derramar sangue. Mas o inimigo, ele é tão astuto, ele diz assim: só que tem mais uma coisa, eu só aceito vocês escravos se vocês vierem a mim sem o olho direito. Vocês vão ter que arrancar o olho direito e vir, vocês serão meu escravo com o olho esquerdo só, e com o olho, essa é a marca que vocês são meus escravos. E quando chegou aquela notícia, o povo começou a chorar. O povo começou a chorar e disse assim: e agora? Nós não temos quem que nos livra, nós não temos um exército suficiente para lutar com esses homens, porque eles são guerreiros, são poderosos. E o que nós vamos fazer? Nós somos escravos, e ele já quer logo arrancar o nosso olho direito. Imagine a dor, imagine o sofrimento, a humilhação e a vergonha que esse povo tinha que passar. Não acontece muito diferente do dia de hoje, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele escraviza as pessoas, e ele não se apenas, ele fica satisfeito em escravizar, mas ele quer mutilar as pessoas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus,
E essa semelhança incomoda o diabo. Satanás se incomoda com essa semelhança do Espírito. Você é moldado, a glória de Deus moldada em você, a unção de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Quando o homem ele está produzindo o fruto do Espírito, ele está refletindo, revelando a glória do seu Criador, a imagem do seu Criador, a presença do seu Criador nele. A imagem de Deus em nós significa a presença dele em nós, porque o homem é como um espelho. Se você colocar o espelho na direção do sol, o sol reflete no espelho e joga o reflexo aonde você quer. Você vai mexer no espelho, o sol ele brilha no espelho, mas o espelho não tem luz nenhuma, mas a glória do sol brilha no espelho, reflete no espelho. Nós somos como espelho. Nós somos como espelho, por quê? Porque a glória do Senhor está refletida. Só que tem uma coisa, se você quebrar o espelho, o que acontece? Aí fica só um pedaço de um fundo lá que não reflete nada. E daí? Aí acaba-se a glória. Foi isso que o diabo fez. Ele quebrou, ele partiu, ele quer retalhar, ele quer mutilar o homem, ele quer mutilar o ser humano, porque ele não quer que a glória do céu se revele, se reflita na vida do homem. E quando chega ali, pelo que a gente percebe, Saul era um homem tímido. Saul não era um homem, primeiro que ele era um homem simples, humilde, não era uma pessoa que queria se aparecer para ninguém, não queria se bacanear para ninguém, não queria dizer, agora eu sou fulano e tal, agora eu sou o cara. Não. Quando ele chegou, ele nem sequer fez citação nem para sua família. Ficou normal, um segredo dele. Mas quando ele estava ali, e de repente começa a chegar notícia, e ele está lá trabalhando com aqueles bois, arando, está ali trabalhando na terra, e de repente ele começa a ouvir um barulho de pranto, de choro, e ele disse assim, o que está acontecendo? Que está todo mundo chorando. Ele disse, Saul, a cidade inteira está chorando, todos os homens estão chorando. Por que estão chorando os homens? Você não sabe da notícia. Os amonitas virão, e eles escravizarão o povo, e os filhos de Israel terão que ser escravos com o olho arrancado, mutilados, envergonhados. Naquele momento, é isso que nós temos que entendermos. O Espírito de Deus pode estar sobre uma pessoa, o Espírito de Deus pode estar sobre você, pode estar sobre mim, pode estar sobre a igreja, pode estar sobre todos aqueles que o Senhor escolheu e colocou nele o Espírito. E às vezes nós estamos quietos, aquietados, às vezes até nós somos tímidos, às vezes nós somos até pessoas que não gostamos de nos expor, mas quando nós temos o Espírito Santo, nós somos diferentes, porque o Espírito Santo faz a diferença na vida da pessoa. Aquele que tem o Espírito do Senhor é diferente. Todo mundo rasgou as vestes e começou a chorar e começou a prantear, mas pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre o Saul se moveu sobre Saul, e Saul se levantou indignado, irado, e disse, ninguém vai fazer isso com o povo do Senhor. E imediatamente ele pegou aqueles bois que ele estava, e ele cortou, matou aquele boi, e ele picou em pedaços, e chamou mensageiros e disse, pegam esses pedaços e distribuam por toda a parte, e digam que aquele que não seguir Saul para esta guerra e para esta peleja, e Samuel, todos o seu gado e os seus bois serão partidos e retalhados, como eu fiz com esses dois. Todos terão os seus bois partidos. Ou seja, o boi não era só para fazer churrasco, mas o boi era instrumento de plantar, engatar no arado,
como que eles iam trabalhar, como é que eles iam plantar, como é que eles iam trabalhar na terra. Eu pegarei os seus bois e mandarei retalhar e picar e matar todos aquele que não se unir a mim nesta guerra. E lá foi ele, montou num cavalo como um rei, e quando ele estava lá, havia um exército de 300.000 homens junto com ele. E ele disse: nós vamos guerrear. Mande uma mensagem para os amonitas, diga para o rei que amanhã, a hora que o sol começar a esquentar, a hora que aparecer o sol e começar a levantar o sol e começar a esquentar o dia, todos vocês estarão mortos pela minha espada. Ele nunca tinha ido numa guerra, nunca tinha travado uma guerra, nunca tinha comandado um exército, nunca tinha convocado um exército, nunca tinha feito nada semelhante. Mas naquele dia ele levantou um exército e diz a ele que amanhã, quando amanhecer o dia e o sol se levantar, todos estarão mortos pela minha espada. Por quê? Porque assim diz o Senhor: eu sou profeta, e eu não estou falando, eu não estou intimidando, eu não estou falando, eu não estou aqui blefando, mas como um profeta de Deus, eu estou dizendo que amanhã, a hora que o sol esquentar, todos vocês estarão mortos. E eles partiram para aquele campo de batalha, e era madrugada, ainda estava escuro, quando ele convocou os homens e disse: vamos para esta guerra e vamos para essa peleja, porque nós já a vencemos. E ali todos eles morreram, e os que sobreviveram se dispersaram de forma que não ficaram dois juntos, totalmente disperso. Por que nós estamos pensando nisso? Porque muitas vezes houve um desprezo na vida de Saul. Porque quando o profeta disse que Saul era o rei, as pessoas falaram assim: esse camaradinho aí vai ser o nosso rei? Esse camaradinho aí vai ser o nosso rei? Hã? Porque antes dessa guerra, dessa peleja, Samuel tentou apresentar ele para os filhos de Israel. Convocou os filhos de Israel e disse: vocês não querem um rei? Então eu vou apresentar o rei para vocês. Ué, cadê o homem? Samuel falou: não é difícil achar ele. Do ombro para cima ele é o mais alto de Israel. Mas não tem ninguém com essa altura aqui não. Mas será que esse homem vai vir? Samuel falou assim: só tem um jeito de saber. Vamos orar ao Senhor. Senhor, ele não vai vir não? E o Senhor disse: ele já está aí. Mas onde que ele está? Está escondido no meio das malas, da bagagem. Aí foram lá tirar as bagagens, ele estava lá escondidinho lá. Porque se eu sou muito alto, se as pessoas vão me ver, vão me descobrir. Sabe, irmãos, a unção de Deus está sobre você, e por mais que você queira se esconder, o Senhor vai te achar. Sabe por quê? Porque você é a solução. Não existe outra solução. Saul era a solução para Israel. Por que ele era a solução? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando nós entendemos que até as pessoas falam assim: mas esse camarada não está com jeito de ser rei não, esse aí que vai nos defender quando a gente precisar, eu acho que nós estamos perdidos com esse novo rei. Samuel falou: mas peraí, gente, não fui eu que escolhi, foi o Senhor que escolheu. Eu falei: mas será que Deus não errou não? Eu acho que Deus tinha que ter escolhido um homem mais tipo de rei mesmo, mas não esse cara aí. Esse camarada aí não vai ser rei não. Eu não aceito ele como rei. O outro eu também não aceito. O outro eu também não. O outro eu também não. Eu também não, eu também não. Mas depois dessa guerra, os homens chegaram e falaram assim, chegaram diante de Saul e falaram assim: Saul, porque quando falaram mal de Saul, a gente tem que atender isso. Saul estava cheio do Espírito Santo.
E quando esses homens desprezaram a unção, desprezaram o seu reinado, desprezaram aquilo que Deus tinha feito na vida dele, desprezaram tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, e os homens começaram a falar mal dele, sabe o que ele fez? Ele se fez de surdo, diz a Bíblia. Faz de conta que eu sou surdo, eu estou ouvindo, mas não estou ligando, não estou importando. Quem tem o Espírito Santo é assim. Quem tem o Espírito Santo não liga para aqueles que são filhos de Belial, porque dizem, são filhos de Belial. Eu sei aquilo que o céu está movendo sobre mim. Aquilo que os filhos de Belial estão falando de mim, isso aí não vem ao caso, isso aí não estou nem preocupado. Eu estou preocupado com aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Mas depois dessa guerra, depois desse dia, chegou o exército dele e falou assim: Davi, fala para nós, quem são esses homens que falaram mal do Senhor, que agora nós vamos buscar ele e trazer aqui, agora chegou a hora deles morrer, nós vamos matar todos eles que falaram mal de ti, todos aqueles que falaram que o Senhor não prestava para ser rei, nós vamos matar eles. E Davi e Saul, ele tinha o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele disse: não, chega de morte por hoje, já morreu muita gente, já morreu gente demais hoje. Sabe o que importa? O que importa é que os filhos de Israel estão livres, isso é que interessa, o resto não tem problema. Vamos embora, vamos descansar, nós estamos cansados, nós trabalhamos tanto, lutamos tanto, pelejamos tanto, agora é a hora da gente descansar, vamos descansar. Sabe, o Espírito de Deus está sobre a noiva, sobre a igreja, e o Senhor nos levanta, e nós temos que ficar indignados, nós temos que ser atitude de Saul aqui, quando Saul chega a notícia em que aquele povo está sendo escravizado, está sendo mutilado, está sendo envergonhado, humilhado pelo rei de Amon. Porque assim nós temos que entender que o rei, este rei maligno, esse rei das trevas, ainda continua mutilando pessoas no dia de hoje, continua massacrando pessoas, escravizando pessoas. E se nós que temos o Espírito não nos indignarmos, não nos revoltarmos e não nos levantarmos para uma grande guerra, uma grande peleja contra ele, não são aqueles que estão sendo arrastados que vão lutar, não. A luta é para quem tem a unção, é para quem tem o Espírito. A peleja, a guerra é para quem é ungido. E o Senhor disse que ungiu a sua igreja, que colocou sobre ela o Espírito Santo. E nós estamos, quando a gente vê qualquer coisa, quando a gente vê pessoas que estão sendo escravizadas, presas, pessoas estão sendo arrastadas pelas forças do inferno, nós temos que nos levantar, nos colocar na brecha, nós temos que nos levantar como guerreiros de Cristo, nós temos que nos levantar como o exército do Senhor e desembainhar a espada e entrar no campo de batalha para dizermos: nós vamos lutar, e como profetas nós vamos libertar e vamos colocar o inimigo por terra e vamos libertar todos aqueles que estão sendo arrastados, escravizados, envergonhados e mutilados pelo diabo. Se nós como igreja não fizermos isso, nenhum outro fará. Nós temos que saber que a igreja do Senhor é um exército. Quando Paulo diz que nós, e até ele dá até detalhadamente como é a armadura daquele que luta e guerreia na obra do Senhor. Ele fala de um guerreiro completo, com capacete, com couraça, com armadura, com calçados, com espada, com todo o arsenal de guerra, com escudo, com tudo aquilo, com espada, com tudo aquilo que nós podemos lutar e vencermos. E ele disse: as nossas armas são espirituais, e através dela nós desfazemos as fortalezas do diabo. Nós somos
o Espírito Santo se move sobre a igreja, capacita cada um de nós, nos levanta nesta unção, nesta virtude, neste poder. E o que eu quero dizer, a palavra que eu quero deixar para você hoje, é que se o Espírito Santo de Deus se move sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós vamos lutar, nós vamos vencer, nós vamos pelejar, não haverá inimigos, não haverá nada que possa deter. Quando Deus levanta depois Davi levanta nesta unção, e ele disse: esta unção me fará vencer exércitos gigantes e todos os inimigos que se puserem diante de mim. E ele prevaleceu e permaneceu até o final a sua aliança com o Senhor, e ganhou todas as guerras e as pelejas. Infelizmente, o reinado de Saul foi longo, mas o reino esteve na sua mão apenas por 7 dias. Em 7 dias, ele lutou tanto. Depois daqui ele lutou contra filisteus e travou guerras e pelejas, e todas as guerras ele ganhava, batalhas ele ganhava. Nesses 7 dias, o que ele lutou, o que ele guerreou e as conquistas que ele teve foi tão grande. E ele que pensava que ia ficar 7 dias com o braço cruzado, 7 dias ali trabalhando com os seus bois. Mas de uma coisa é certa: aquele que recebe um chamado, aquele que o Espírito de Deus move sobre ele vai sacrificar os seus bois. Significa, eu estou colocando um divisor de águas aqui, porque até aqui foi o homem, mas daqui para frente é Deus quem age, é Deus quem manifesta. Aqueles animais que foram sacrificados foi um marco de que ele dizia assim: olha, eu vou matar esses bois, como aconteceu com o profeta Eliseu. Eliseu, quando Elias passa a sua capa sobre ele, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele falou: espera um pouquinho, eu vou despedir dos meus pais. Foi lá, despediu dos pais, já veio com as malas, e ali ele pegou o arado dele, quebrou o arado de madeira, despedaçou, matou a junta de bois, fez um churrasco e deu para as pessoas carentes. Matou a fome de um monte de gente e falou assim: estou pronto, vamos embora. Significa o quê? Que eu nunca mais vou arar a terra, eu nunca mais vou voltar para trás, eu nunca mais voltarei atrás daquilo que agora foi iniciado, eu não volto mais atrás. Assim são aqueles que recebem o Espírito de Deus, que têm a unção e o mover do Espírito de Deus. Nós temos que sacrificar os nossos bois, nós temos que sacrificar aquilo que ainda nos prendem. Eu vou lá, eu vou experimentar, ninguém mexe nos bois, deixa guardado aí, deixa isso aqui quietinho, porque eu vou lá, se não der certo, deixa o meu emprego garantido aqui, deixa os meus boizinhos aí para mim voltar e arar. Não, significa eu estou rompendo com isto, porque agora o plano de Deus na minha vida é que vai ser manifesto. Assim tem que acontecer na vida da igreja. Enquanto nós não rompermos com aquilo que ficou para trás, quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, na hora que eles atravessaram o Jordão, nós vamos atravessar o Jordão, vamos pegar cada representante de uma tribo pega uma pedra, passaram em seco, colocaram a pedra, levantaram um altar e ofereceram um altar ao Senhor e adoraram o Senhor. No altar tem que ter adoração, tem que ter sacrifício. Mas a hora que ele coloca aquela oferta no altar, o Senhor fala com Josué e fala assim: Josué, sacrifício é bom, mas a adoração completa é aquela que vem com a obediência. Se não houver obediência, não existe adoração. A adoração verdadeira é uma que vem com obediência.
Quando o povo saiu do Egito, eles se circuncidaram. Os homens circuncidaram, mas aqueles que nasceram, os guerreiros morreram. E os que nasceram no deserto, esses homens não são circuncidados. Você não vai lutar com nenhum exército, com nenhum gigante, e não vai derrubar nenhuma muralha, se primeiro você não circuncidar os homens. Aí Josué chama todos os homens e diz: o Senhor diz que nós só vamos herdar e só vamos vencer se houver circuncisão. Então o povo diz: então vamos obedecer ao Senhor, vamos fazer uma aliança de obediência ao Senhor. E quando eles fizeram aquela aliança de obediência, a bênção do Senhor se completou. Aquela bênção que estava retida sobre eles derramou sobre o coração deles. E o que dizer de Moisés? Porque Moisés, quando saiu da glória de Deus, estava conduzindo o povo, estava ali, agora ele era um escolhido de Deus, um chamado de Deus, esteve lá na sarça ardente, contemplou a glória de Deus. Agora, Moisés, você é o homem que eu escolhi para libertar o meu povo. Moisés, você é o homem que eu escolhi para estar diante do meu povo. Você é o libertador que eu disse para o meu povo que eu daria a eles um libertador. Só que Moisés deixou de fazer uma coisa, deixou de circuncidar o seu filho. E chegou um momento que o Senhor quis matá-lo. E o Senhor afrontou ele e disse: Moisés, eu escolhi você, mas hoje eu vou te matar. Eu não quero mais você para ser o meu líder, não quero você para ser meu escolhido. Por quê? Porque você não circuncidou o seu filho. E naquele instante, a mulher dele, ela ficou tão revoltada, ela chamou ele: você, Moisés, é um homem sanguinário. E ela pegou uma pedra afiada e ela circuncidou o seu filho. Porque você não obedece à voz do Senhor, homem sanguinário, e fez aquilo, clamando ao Senhor para que não tirasse a vida do seu marido. E o Senhor poupou. Mas quem tem que fazer isso é sacerdote. Quem tem que fazer isso é isso. Quem tem que fazer aquilo. Naquele tempo nem tinha sacerdote. Mas tem que ser varão. Deus recebeu e aceitou a obediência daquela mulher. Por quê? Porque o Senhor se agrada de obediência. Não importa se vem de homem ou se vem de mulher. Mas quando a obediência é colocada no altar, o Senhor responde. O Senhor aceita o sacrifício. Se você ler o capítulo de número 13, você vai ver uma coisa horrível que aconteceu. Você vai ver que Saul não o 13, não o 12, o seguinte, que aconteceu uma coisa na vida de Saul que mudou toda a história dele. Diz aqui, Samuel fala com Saul, capítulo 12, versículo 13, 14, diz assim: ele disse para o povo: se temeres ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais.
E diz ali a palavra do Senhor: ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Por quê? Porque a partir do momento que o povo diz, nós queremos um rei como os outros povos têm rei, Samuel disse assim, sabe, vocês vão ter decepção com o seu rei, porque o rei que vocês querem é homem. Nós queremos que tipo de governo você quer? Democracia? Que tipo de governo você gosta? Eu acho que democracia é um bom governo. Nós temos mais liberdade. Mas na realidade, o melhor governo que já existiu sobre a face da terra foi o que se chama teocracia, que significa o governo de Deus. Mas quando o povo rejeitou o governo de Deus e quis um governo que fosse um homem, que representasse o povo, o Senhor diz, no homem tem maldade, no homem tem arrogância, no homem tem desobediência. E há de ser que o rei que vocês pediram, agora vocês têm, mas se este rei desobedecer ao Senhor e pecar, e fazer o que é mal aos olhos do Senhor, todos vocês vão perecer. Por quê? Porque o Senhor não será com ele, e vocês vão sofrer o dano. O Senhor, ele disse, espera 7 dias, porque o Senhor vai falar contigo. E quando chegou no 7º dia, está aqui no capítulo 13, versículo de número 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando eles de oferecer o holocausto, veja bem, há 7 dias atrás ele estava lá, olha que coisa interessante, domingo passado eu disse isso, foi 7 dias mesmo hoje, ele estava lá e ele disse assim, quem sou eu para que receba um convite para me assentar na mesa do sacerdote? Para comer pão na mesa com o sacerdote. Quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor que tem, eu sou o menor da minha família. Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou digno de me assentar nessa mesa, eu não sou digno de comer juntamente com um homem de tamanha importância como é o profeta Samuel. Mas agora disse assim, ele chega lá e espera, ele está ficando meio impaciente, porque ele é rei, eu tenho já com uma agenda meio cheia, eu tenho que ir numa guerra, eu tenho que brigar, eu tenho que lutar, eu tenho que defender o meu povo, e o povo está ali, impacientemente, hoje é o grande dia, lembra quando ele perguntou, o profeta está por aí? E alguém disse assim, hoje ele virá, porque hoje é dia de sacrifício. Ele disse, então eu vou entrar na cidade e vou aguardar a chegada do profeta. Não foi isso? Eu vou aguardar os profetas chegar para me conversar com ele, se ele sabe onde estão as minhas jumentas. Mas agora ele chega lá e diz, cadê o profeta? Não chegou. Vamos esperar um pouco, né?
Aí chega de manhã lá, o rei esperando, o exército lá, todo mundo lá também meio impaciente. Agora, não era só os moradores da cidade, os homens de fé, os religiosos, mas ele tinha um exército lá, à sua volta lá. E aí, rei, já é meio-dia. Até agora o homem não chegou não. Esperamos um pouco? Vamos? Para quem esperou 7 dias, vamos esperar mais meia hora, né? E aí? Nem sinal do profeta? Não. Aí o povo chega e fala assim: rei, se o senhor quiser ficar, o senhor fica, mas eu vou embora. Eu não vou esperar mais. Eu gostaria de ficar nessa cerimônia tão preciosa que é a oferta, o sacrifício, mas eu tenho um compromisso mais importante, eu preciso ir embora. Até logo, vou embora. O outro, acho que eu também vou. O outro, eu também vou. O outro, eu também vou. Quando ninguém vai, um acha chato sair, mas quando começa todo mundo sair, todo mundo começa a querer dispersar. Aí o rei viu as pessoas abandonando ele, homens abandonando ele, e é isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes quando nós vemos homens nos deixando, nós nos corrompemos. Quando nós vemos que os homens querem nos abandonar, nós vendemos nosso ministério, rifamos ele. Quando nós vemos que os homens querem, se eu trazer uma palavra dessa, é perigoso de esvaziar a igreja. Se eu falar contra pecado, então acho que vão pegar leve, nem vão falar nada disso. Por quê? Porque eu não quero que a igreja desvazie, mas Jesus nunca teve medo disso não, sabe por quê? Porque quando ele pregou a palavra, todo mundo deixou, ficou só os 12 ali, ele falou: não deu vontade de vocês ir embora também? E Pedro falou assim: Senhor, para onde nós vamos se o Senhor tem as palavras que são de vida eterna? Não tem outro, só tem o Senhor mesmo, nós não temos outro. Mas o rei começou a olhar, falando assim: um rei sem povo? Peraí pessoal, volta, vem para cá. Não, mas o homem de Deus não veio. Não, mas não tem problema, eu estou aqui, eu ofereço a oferta. E ele foi lá, falou: traz o sacrifício. E ele foi lá no altar, colocou a lenha, sacrificou, imolou e fez todo aquele cerimonial, acendeu, queimou, e o povo: nasce o rei, viva 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 o rei. Eu tenho o povo comigo, eu sou o rei desse povo. Aí diz a palavra aqui, versículo 10: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Olha só, podia ter esperado mais 5 minutos, mais meia hora, porque a ordem que o Senhor deu foi: espere 7 dias, e o Senhor falará ainda contigo. E sabe qual ia ser a palavra que Samuel tinha da parte de Deus? Pela tua reverência e obediência, hoje eu confirmo o teu reinado. Era um dia de confirmação do reinado. E eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. A hora que veio: Shalom, profeta, que bom que o Senhor veio. Então disse Samuel: que fizeste? O que você fez? Disse Saul: eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, nós tínhamos uma guerra para ir. Então nós temos que ir lá na guerra, não pode esperar não. E diz aqui o versículo 12: eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei.
e forcei-me, ofereci o sacrifício. O inimigo está tão pertinho que eu orei ao Senhor e orei a Ele para que Ele venha a glória dele sobre mim, para mim vencer os filisteus. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. Significa, você agiu de uma forma louca. Você é um homem louco. Você fez uma loucura. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Deus já tinha olhado lá atrás das malhadas, o Davi estava lá. Irmãos, sabe quantos homens Deus tem para colocar aqui no meu lugar? Quando Elias disse: acho que eu sou o último, o Senhor disse: não, eu tenho mais 7.000. Eu estou colocando, eu mantenho-se aí porque, primeiro, eu tenho paciência, e segundo, porque eu sou bom, e terceiro, porque eu tenho misericórdia, e quarto, porque eu quero que você fique aí, porque senão eu tenho mais 7.000 para pôr no seu lugar, e se for ver, melhor do que você, bem melhor. Mas por que você ainda está? Porque o Senhor tem se agradado de você. Porque a partir do momento que o Senhor não se agradar, tenha certeza que a cabeça vai rolar. E vai mesmo. Agora, tem uma coisa. Eu sou rei e eu continuo sendo rei. Eu sou o rei e continuo sendo o rei. E eu vou ser o rei. Tá bom, você pode continuar sendo rei. Senta no seu trono, comanda um exército. Só que em vez de você ser contado entre os profetas e ser cheio do Espírito Santo, você não pode mandar no Espírito Santo. O Espírito Santo retira-se de você. E você sabe o que acontece quando o Espírito Santo retira de mim, de você e de todos nós? É a mesma coisa do dia. O que acontece com o dia quando o sol se esconde? O que acontece? Vira o quê? Vira noite, vira trevas. Foi isso que aconteceu. Se eu tiro a minha luz, a minha glória de você, você é trevas. E Satanás tomou posse dele. E aquele homem que disse provérbio: este é contado entre os profetas de Israel, passou a ser um homem endemoniado, possesso de demônios. Dá para entender nisso? Eu quero ser o rei. O Senhor não quer mais que eu seja o pastor aqui, mas eu vou ser. E acabou. Tudo bem. Posso vir aqui e ser um endemoniado. Porque o Espírito de Deus se retira de mim. Em vez de ter óleo, de ter azeite, de ter o Espírito, você está aí, mas o Senhor, o coração do Senhor está sobre outro, não é sobre você mais. O Senhor se cansou de você, não quer mais você. Irmão, não deixa o Senhor se cansar. Não deixa o Senhor esconder a face de você. Sabe como que se abençoava o povo lá no Antigo Testamento, o sacerdote? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia e te dê a paz. Porque se o Senhor reter essas coisas de nós, nós vamos ser pessoas. O diabo está aí. O diabo está aí, é que nem uma cidade lá no Antigo Testamento. O que aconteceu com a cidade? Caiu os muros e queimaram os portões. O que aconteceu? Pode esperar que nós vamos ser saqueados, porque o que mantém a segurança são os muros. O Senhor está à nossa volta. Vamos colocar de pé. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor.
O Senhor quer algo da sua igreja. E aquilo que eu recebo de Deus para entregar para você hoje, sabe o que é? Obediência. O Senhor se agrada. Sacrifício? Não. Obediência vale mais que sacrifício. Jesus fez um sacrifício e foi aceito. Mas antes dele oferecer o sacrifício, ele disse: convém que se faça a tua vontade, não a minha. Isso significa o quê? Obediência. Ele foi fiel, obediente e fiel a Deus em tudo, até a morte e morte de cruz. Amém? Vamos nos preparar para nós participarmos e já vamos estar encerrando. É Deus maravilhoso, poderoso. Ó Senhor, eu entendo, Senhor, que Davi foi um homem segundo o teu coração. E que Davi não fez nada para receber a unção. Porque o Senhor o achou, escolheu e ungiu. Mas ele teve que fazer muito. Obedecer, temer, concerto, aliança com o Senhor para que a unção permanecesse sobre ele. E também, Senhor, Saul nunca procurou unção, nunca quis ser rei, nunca desejou ou sonhou em ser o rei. Mas o Senhor o achou, o escolheu e o ungiu. O homem não precisa fazer nada para receber a unção. Mas ele tem que fazer algo, e muito, para não perder a unção que ele recebeu. E ele tem que estar em total obediência a Ti, Senhor. Quase que o grande Moisés foi morto porque não obedeceu ao Senhor. Se não fosse pela sua esposa, ele teria sido fulminado pela ira do Senhor. Mas, Senhor, foi suficiente para ele aprender o caminho da obediência. Meu Deus, o Senhor escolheu, o Senhor fez o homem no paraíso, soprou nas narinas e fez ele a tua imagem e semelhança. O homem não pediu, o homem não desejou, mas o Senhor o fez assim. Mas para que ele permanecesse assim, ele tinha que ser obediente. Mas ele foi reprovado, porque não conseguiu obedecer ao Senhor. Senhor, faz de cada um que está aqui hoje, cada um que me ouve, que seja temente a Ti, obediente a Ti, Senhor. Que guarde o concerto, a aliança. Como diz o apóstolo Paulo, Ele guardará o meu tesouro, o meu bom depósito até aquele dia. E nós queremos continuar, Senhor, em graça, em misericórdia. Não somos melhores do que ninguém, porque o Senhor tem muitos outros melhores ainda do que nós. Mas se nós mantermos obediente a Ti, o Senhor manterá a unção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Vem, ó Espírito Santo, vem sobre nós, e que hoje, Senhor, seja para nós não um dia de decepção, de vergonha, um dia de fim, mas seja um dia de confirmação. Que hoje o Senhor possa confirmar, como confirmou Abraão quando ofereceu o seu filho. Abraão, você pode oferecer o seu filho como sacrifício? E ele disse: sim, Senhor, eu oferecerei. Mas na hora do sacrifício o Senhor bradou, o anjo bradou e disse: não, Abraão, não faça isso, porque hoje o Senhor está confirmando a bênção que Ele prometeu para ti. Hoje é dia de confirmação. Oh Espírito Santo, seja hoje dia de confirmação sobre esta igreja, um dia de confirmação sobre este templo,
um dia de confirmação, Senhor, desse ministério, um dia de confirmação, Senhor. Oh, meu Deus, e nós estamos com um sacrifício no altar, nós estamos com o maior de todos os sacrifícios, que é o sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor não vai se importar com nenhum sacrifício que nós possamos fazer que seja melhor do que aquele que o Senhor Jesus tenha feito por nós. Mas o Senhor ainda hoje se agrada de um coração obediente, rendido, alguém que busca o Senhor de um coração inteiro, alguém que busca o Senhor em temor, alguém que busca o Senhor em sinceridade, alguém que busca o Senhor e leva isso com seriedade, guardando a palavra, guardando o mandamento no seu coração. Ó Deus poderoso, confirma cada um aqui hoje, Senhor, como reis e sacerdotes, porque foi assim que o Senhor fez com a tua igreja. A elegeu e a escolheu para ser rei e sacerdote, para reinar, para pisar em escorpiões e serpentes e toda a força do mal. Então, ó Espírito Santo, venha sobre esse lugar, enche essas vidas que estão aqui hoje, Senhor. E todos que se apresentarem diante de Ti, significa, nós não vamos passar diante daquele que o Senhor levantou, e aquele que o Senhor levantou no nosso meio é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor desse lugar, Ele é o Senhor das nossas vidas, e nada nós faremos, nós esperaremos no Senhor, como o Senhor disse para os discípulos: não saiam da cidade, não comecem nada, sem que venha sobre vós o Espírito Santo. E eles aguardaram, e ficaram ali até cumprir os dias, e cumpridos os dias, o Espírito Santo desceu, o vento encheu aquela casa, e distribuiu línguas de fogo, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo. Confirma, como o Senhor confirmou em Atos 2, confirma sobre nós os dons. Não venha faltar dons para a tua igreja, não venha faltar unção, não venha faltar profetas no nosso meio, não venha faltar pastores, não venha faltar lideranças, não venha a faltar, Senhor, pessoas cheias da unção, do poder e da virtude do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, segura o pão, o cálice, nós vamos estar participando e nós já vamos estar encerrando. Daqui a pouco nós estamos em 40 dias em oração, alguns pastores orando pela cidade. 10h30 começa a oração. Às vezes não posso chegar às 10h30. Chego depois, porque até que termina o culto eu vou embora. Chego lá, às vezes já passou um pouquinho, mas se não, 10h30 às meia-noite nós estamos orando todo dia. Às vezes passa também. Tem dia que passa, vai para 00:20, 00:30, e nós estamos orando todo dia, todo dia, todo dia. Não importa se amanhã eu tenho que levantar o horário que for, mas nós estamos nesse propósito. O Senhor está honrando. Segura o pão, segura o cálice na sua mão. Nós vamos participar. Não tenha receio. Eu sei que é sacrifício. Não, não é sacrifício. É obediência, né? É obediência. Eu estive em março na cidade de Jaú, num congresso. Fiquei ali 3 dias em oração naquele hotel. E eu orei ao Senhor e disse: Senhor, agora não vai dar, porque eu estou em imposto de renda. Abril, maio é meio apertado, não tem hora, não tem dia, mas terminando eu vou entrar num propósito de oração. 40 dias de oração. E depois aí vem o convite dos pastores para me orar. Eu falei: é a confirmação do Senhor. Então, não é sacrifício, é só obediência, né? Sacrifício é a gente fazer uma coisa que eu estou fazendo, mas está difícil, está ruim. Não está ruim não, está ótimo, está gostoso. Que a gente sente a unção de Deus, o mover de Deus, o Espírito de Deus, a glória do Senhor, a virtude do Espírito de Deus. E é bom demais, né? É bom demais, amém? E eu com certeza, eu tenho orado por vocês, tenho orado pela igreja, tenho orado pela Web Gospel, por todos aqueles que, aonde eu vou, eu levo os nomes, pedidos de oração. Eu chego lá, alguém já fala assim: o pastor trouxe os seus pedidos. Eu falei: está todo aqui,
Estão todos aqui, onde eu vou, eles me acompanham. E nós estamos orando, os pastores me ajudando em oração, pelos nomes, pedidos que nós recebemos. Enfim, tem sido bênção do Senhor. Eu me alegro por aquilo que o Senhor está realizando na nossa vida e no nosso meio. Amém. Graças a Deus. Todos estão em poder do pão, do cálice. Amém. Por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e Pai eterno, o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz foi muito mais do que um sacrifício, foi uma obediência, porque Ele veio para dar a sua vida e foi fiel até a morte em obediência. Por isso, a sua oferta teve importância, teve valor. Senhor, estende as tuas mãos agora e derrama teu poder, a tua graça, a tua virtude, o teu Espírito Santo. Consagra esse pão, este elemento, Senhor. Porque o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu e disse, deu graças e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. Meu Deus, consagra esse pão e que nós possamos comer agora da comunhão contigo. Hoje nós renovamos, como foi renovado, seria renovado naquele dia, a aliança do Senhor com Saul. Hoje nós estamos aqui para que o Senhor venha renovar a sua aliança conosco, como escolhidos, como eleitos, como igreja, como povo. Dê a tua bênção, a tua unção a todos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, em nome de Jesus, coma esse pão. Faça isso em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Amém. Oh Deus. Oh Deus, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Não temos nenhum sacrifício para te oferecer que seja maior do que aquele que o Senhor Jesus já ofereceu. Não estamos aqui para dizer que somos maiores. Se Saul tivesse sujeitado e submetido à palavra do Senhor e tivesse esperado o agir de Deus, o reino dele seria confirmado para sempre. E hoje nós estamos aqui, Senhor, declarando que o Senhor é a nossa força, é a nossa aliança, é o nosso libertador, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E venha, Senhor, fazer com que seja confirmado, Senhor, eternamente o teu perdão e a tua salvação sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Senhor, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu sangue que foi derramado por nós, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, porque somos justificados diante de Deus, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Oh Deus, nós queremos nesta noite nos prostrar diante da tua presença, Senhor, e te adorar, porque grande foi o teu sacrifício por nós, nós sendo pecadores, falhos diante de ti, mas mesmo assim o Senhor nos amou e entregou a sua vida pela nossa vida. Ó Deus, receba o nosso amor, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no nosso lugar. Oh Senhor, receba agora a nossa vida, Senhor, porque nós entregamos a Ti. Ó Deus, vem consagrar este cálice, porque esse cálice é a nova aliança do Teu sangue com a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, consagra também as nossas vidas, Senhor, porque queremos ser consagrados a Ti, Senhor. Queremos ter a nossa vida no Teu altar, queremos Te servir, Senhor, com
santidade, Senhor. Oh Deus, queremos nos entregar a Ti, Senhor, porque não há maior prazer do que estar na Tua presença, do que Te servir e Te adorar. Oh Deus, nós queremos nesta noite Te agradecer. Nós queremos, Senhor, exaltar o Teu nome, nos prostrar diante de Ti, Senhor. Oh Senhor, porque Tu és um Deus grande e poderoso nas nossas vidas. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por favor, em nome de Jesus, beba esse cálice. Beba dele em nome de Jesus. Oh Deus, confirma agora, Senhor, a aliança que o Senhor fez conosco. Confirma, Senhor. Coloca o Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja. E quando nós saímos daqui hoje, as pessoas possam olhar para nós e dizer: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? O que fizeram com este povo? Porque existe uma diferença. Eles são profetas do Senhor. Eles estiveram não com o profeta de Deus, mas estiveram com o próprio Senhor, na casa do Senhor, estiveram diante da face do próprio Deus. Que nós possamos cumprir em temor e em obediência o nosso chamado, o nosso ministério como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos somente recolher os cálices. Não vamos esquecermos, nessa terça-feira, então, a oração, intercessão, terça-feira às 9 horas da manhã. Amém? E à noite nós temos aqui cultos de louvor, adoração. Vamos estar adorando, celebrando o Senhor nosso Deus. Domingo de manhã, sempre às 9h30, escola bíblica, estudando a palavra. Estamos estudando coisas interessantes, né? Estamos estudando agora sobre o livro de Lamentações. Estamos aprendendo muita coisa. O que aconteceu com as pessoas, o sacrifício de um povo, e de repente desanimaram e custou muito caro para eles, né? Vamos continuar estudando a palavra. Amém? Muitos não sabem, mas o Senhor derramou uma unção de cura aqui hoje. Eu digo muitos não sabem porque nem perceberam que foram curados. Mas tenha certeza que daqui a pouco você vai identificar, falar assim: poxa, cadê a minha enfermidade? Desapareceu. Cadê aquele mal que eu tinha? Rompeu, acabou, quebrou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.